Boa noite. Meu grupo é composto por Álvaro, Elizabeth, Karine, Lúcio, Maurício, Ramon e Vitor. Nosso tema é corrupção. Corrupção vem do latim corrupto, que significa quebrado em pedaços. O verbo corromper significa tornar pútrido. A corrupção é presente em maior evidência em países não democráticos ou de terceiro mundo. Essa prática, infelizmente, está presente nas três esferas do poder: legislativo, executivo e judiciário. Toda sociedade corrupta sacrifica a camada pobre, que depende puramente dos serviços públicos, mas fica difícil suprir todas as necessidades sociais como infraestrutura, saúde, educação, previdência e etc. Se os recursos são divididos como área natural, de atendimento público e com os traficantes de influências, que são os corruptos. Quando o governo não tem transparência em sua administração, e é mais provável que haja ou que incentive essa prática, e não existe país sem corrupção. Embora os países ricos democráticos tenham menos corrupção, porque sua população é mais esclarecida acerca dos seus direitos, sendo assim mais difíceis de enganar. Diante desse contexto, nosso grupo aborda o tema corrupção no futebol brasileiro. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre o conceito de corrupção. Corrupção é toda aquela negociata onde uma pessoa sempre leva vantagem sobre a outra, entendeu? Não é só aquilo que a gente vê na televisão, que é o dinheiro da cueca, essas coisas assim. Também, mas ela é muito mais disso. É qualquer negócio que uma pessoa faz para ser beneficiada e para prejudicar uma outra pessoa, tanto pessoa física quanto jurídica. E nós estamos aqui para falar um pouco, na verdade, sobre o nosso artigo, que é a corrupção no futebol brasileiro. E nós vamos ver que a CBF foi bastante prejudicada pela fornecedora de material esportivo Nike, e que o seu ex-diretor, quer dizer, ex-presidente, né, Ricardo Teixeira, ele usufruiu bastante do nome da CBF para adquirir imóveis e veículos, dinheiro, apartamentos, tudo através da CBF, entendeu? Aí a gente vai falar sobre isso agora. Bom, vou falar um pouco sobre a corrupção no futebol. Como foi dito no artigo, um contrato feito entre a CBF e a Nike no ano de 1996 é um contrato supermilionário. A CBF foi convertida em uma agência supermilionária que explora a imagem da seleção brasileira, dando total poder da Nike sobre a seleção, como manipulações de jogos, locais onde as seleções iriam jogar e até mesmo nas escalações dos atletas durante os jogos. Com isso, os dirigentes foram beneficiados ao longo desses contratos milionários. Olá pessoal, boa noite. Vou falar um pouquinho aqui da corrupção no esporte. O esporte, né, ele tem marcado, né, por grandes polêmicas, alguns escândalos, né, por envolvimento de pessoas de alto escalão, como emissoras, jornalismo. Vale pautar aqui também, né, até mesmo por parte de dirigentes, né, com práticas irregulares, que eles até mesmo encontraram autofaturamentos, fraudes, balanços, né, enfim, né, uma bagunça assim generalizada, né, por partes, né, da política. Boa noite, estarei agora citando alguns exemplos de tipos de corrupção. Sabemos que existe o suborno, que significa oferecer dinheiro a alguém buscando obter algo ilegal, tráfico de influência, que é obter para si ou para outrem vantagens ou promessa de vantagem de pretexto de influir em funcionário público no exercício da função. Nepotismo substitui o mérito pelo parentesco. Temos a corrupção eleitoral, como compra de votos, sonegação de impostos,
carteiras falsas, pirataria, fazer hora no trabalho, receber o troco errado e não devolver, aquele cafezinho para o guarda quando você estaciona em locais que não é apropriado, o famoso gatonete. Temos também desvios de verbas rescisórias. Sabemos também que em diversas áreas temos, de uma certa forma, a ação da corrupção no esporte, na política, na polícia, e de uma certa forma estamos rodeados de situações onde a corrupção pode ser atuante. Boa noite, meu nome é Vitor e meu grupo vai falar um pouquinho sobre corrupção. Eu vou falar um pouco sobre os agentes da corrupção. Para se configurar o crime de corrupção, precisamos de ter, no mínimo, 2 pessoas, o corruptor e o corrompido. Em certos casos, podemos ter mais 2 pessoas, que seriam 4, então. Corruptor, corrompido, o sujeito conivente e o irresponsável. O corruptor é aquele que propõe a ação ilegal. Ele propõe a ação em benefício próprio para amigos ou familiares. E ele sabe que está infringindo a lei. Já um corrompido é aquele que recebe a ação e vai executá-la. E ele faz isso em troca de dinheiro, presentes ou outros benefícios para ele também. E ele também sabe que está infringindo a lei. Já o conivente, ele sabe que está acontecendo a corrupção, sabe que está acontecendo o crime, mas não faz nada para evitá-lo. E nesses casos, ele também pode ser atuado e acusado no crime de corrupção. Já o irresponsável, geralmente, ele é o subordinado do corrompido ou do corruptor. Então, ele recebe ordens. Muitas vezes, ele nem sabe que está cometendo crime. Na maioria das vezes, ele age mais por amizade do que pelo profissionalismo mesmo. Nosso trabalho é corrupção no futebol. Eu vou falar sobre o Cruzeiro Esporte Clube. Na matéria que eu pesquisei, fala que a Polícia Civil de Minas Gerais desmembrou uma quantia de valor de 10 milhões de reais, no qual os dirigentes do Cruzeiro e mais 4 empresários estavam envolvidos nessa quantia. E o que eles descobriram? Descobriram que uma compra de um apartamento de luxo de 3 milhões e 700 mil reais, pagamentos de 450 mil, 480 mil reais, valores absurdos. Teve o empréstimo do jogador Mike em 2017 para o Palmeiras, e depois em 2018 ele foi negociado com o Botafogo. O Botafogo passou para o Itair Machado o valor de 800 mil reais. Esse dinheiro não entrou no caixa do Cruzeiro Esporte Clube. Itair Machado era ex-presidente do clube Ipatinga, né? que já não existe mais. E nisso, esses empresários que foram envolvidos, junto com os dirigentes, um deles, a empresa deles era de EPIs. Então, eles forjaram notas fiscais frias para que o Cruzeiro pagasse para ele e assim o dinheiro dividisse entre eles.